Bem, bom dia, doutores e doutoras da disciplina de Processo Penal 1. E hoje a gente inicia, a nossa jornada com a primeira aula da disciplina. Já que na semana passada nós tivemos aquela aula magna e, consequentemente, à noite nós tivemos só algumas informações preliminares, sobre a nossa disciplina em si, a sua metodologia, avaliação. Bem, ficou tudo bem esclarecido na aula passada, tá bom? E eu peço desculpas a vocês, porque talvez esse vídeo ele chegue um pouquinho mais tarde, mas é porque eu tive audiências hoje, por videoconferência, e acabei por atrasar na elaboração deste vídeo aula, tranquilo? Então talvez chegue um pouquinho mais tarde, tá certo? Mas à noite nós nos encontraremos e socializaremos as nossas dúvidas a respeito do material de hoje, tá certo? Do material de hoje. Tranquilos até aí? Hoje nós vamos tratar, na realidade, de noções preliminares, uma disciplina, tá bom? Definir, conceituar o processo penal, qual a sua finalidade, os princípios informadores do processo penal. Acredito que seja isso. Talvez a gente veja entre uns 10 princípios principais, tá bom? Esse número de princípios, obviamente, que vai variar de pessoa para pessoa, de doutrinador para doutrinador. Tranquilo? Eu pego ali os mais citados e a gente os estuda, principalmente aqueles que estão presentes literalmente na Constituição. Tranquilo? Então vamos lá. Professor, o que é o processo penal? Bom, lembrar vocês que tanto o direito penal como o direito processual penal, eles nascem no momento em que o homem surge, no momento que o homem aparece no planeta e ele passa a viver em grupo. Nesse momento, tá bom? Nasce o direito penal e, consequentemente, o processo penal. E essa tese, ela é, digamos que, defendida tanto por uma dimensão religiosa, como também por uma dimensão científica. Tranquilo? Então, uma vez cometida uma infração penal, tá certo? Nasce de imediato o que nós denominamos de jus puniendi, que nada mais é do que o direito de punir do Estado, tá bom? Então, nasce para o Estado o direito de punir, uma vez cometida uma infração penal. Tranquilo? Obviamente que essa infração penal ela vai estar tipificada, prevista em regras de direito material, no nosso caso, direito penal, mas para que nós venhamos a efetivar, tá bom? A operacionalizar essas normas penais, obviamente nós precisaríamos de normas de direito adjetivo, direito processual, tá bom? E é nesse sentido que a gente entende essa relação entre direito penal e direito processual penal, tranquilo? Enquanto no direito penal encontra-se ali traçadas as regras de conduta em sociedade, quer dizer, encontra-se ali prevista as infrações penais. Por outro lado, nós temos o direito processual penal, direito adjetivo. Este vai traçar as regras para se operacionalizar o direito material, que é o direito penal, tá bom? A gente sempre diz que o processo penal, ele visa compor as lides penais, tá bom? Aplicando as normas de direito
material. É como no civil. Nós temos o Código Civil, ali no Código Civil está elencado todas as regras de condutas que vão tratar de patrimônio, propriedade, família e sucessões, tá certo? E, obviamente, lá estão traçadas as regras de conduta. Mas para que nós venhamos a efetivar, tá bom? Os direitos advindos dessas regras de conduta, necessário se faz aplicar as normas de direito adjetivo. No caso, especificamente, direito processual civil. Aqui corre da mesma forma, tranquilo? Ademais, tá bom? Eu sempre gosto de dizer que as normas de direito processual penal, tá bom? De um país, ela vai ser, digamos que, um medidor, um termômetro, né? Que vai medir o nível de sua democracia. No nosso caso, especificamente, com os princípios processuais penais previstos na Constituição, nós podemos afirmar que o nível de democracia do Brasil é muito alto, tá certo? Vocês veem lá o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio do devido processo legal, o princípio da presunção de inocência, o princípio que proíbe os tribunais de exceção, né? Então, são exemplos de princípios, de normas processuais penais que, de certa forma, retrata e mede o nível de democracia no Brasil. Tranquilo? Obviamente, que nesta relação processual aplicar-se-á os denominados princípios constitucionais, que estão ali para garantir, né, às partes os seus respectivos direitos. E agora sim, nós vamos ver, elencar, analisar de forma bastante breviária cada um desses princípios, tá bom? Acredito que uns 9, eu vou lembrando aqui e a gente vai debater. E à noite, obviamente, vocês podem trazer suas dúvidas, seus comentários, tá bom? Suas experiências, né, a respeito desses princípios no seu dia a dia. Tranquilo? Então vamos lá. O primeiro princípio processual penal, ele está previsto na Constituição Brasileira, no artigo 5º, inciso 54. Tranquilo? É o que nós chamamos de devido processo legal. Professor, e o que quer dizer esse devido processo legal? Bem simples. Ninguém, absolutamente ninguém neste país poderá ser condenado ou privado da sua liberdade sem um procedimento conhecedor da situação que o levou a uma acusação, no caso do direito penal, tá bom? Então ninguém mesmo aqui no Brasil, ele será condenado ou preso, tá certo? Sem que haja, nós chamamos devido processo legal. Um processo penal regido por regras e obedecido todas essas regras, tá bom? Somente depois disso é que alguém poderá ser condenado ou ter a sua liberdade castrada, tranquilo? Alguns autores, em seus preciosismos, eles gostam de dividir, né, de especificar o devido processo legal em duas espécies. O devido processo legal formal, que tem relação com a forma dos atos processuais. Então, nós temos ali regras que devem ser cumpridas na formatação, na forma de determinados atos processuais. No caso, uma denúncia, por exemplo, ela tem que necessariamente, formalmente, cumprir os requisitos do artigo 41, do artigo 395. Caso contrário, ela vai ser considerada inepta, tá bom? E não será aceita, né, recebida, como prova.
pelo o juiz, tá bom? Então, o devido processo legal formal tem a ver com a forma dos atos, tá certo? No entanto, existe também o devido processo legal material. Neste caso, não se vai buscar a forma. É como se eu dissesse, não basta apenas que o ato processual penal esteja dentro dos trâmites formais e legais, tá bom? A gente tem que observar também a proporcionalidade, a razoabilidade dos efeitos advindos deste ato, tá bom? Deste ato. Então, às vezes o ato ele está bem formalizado, contém tudo, mas ele, proporcionalmente ou razoavelmente, ele extrapola, né, esses princípios. Tranquilo? Vamos lá, o segundo, vamos falar... Assim, o segundo, na realidade, é um conjunto de princípios que são advindos do devido processo legal. O contraditório, tá bom? A ampla defesa, a igualdade das partes, vamos lembrar aqui de outro, o silêncio. Então, esses 4 outros princípios, na realidade, eles são subprincípios de um maior, que é o devido processo legal, tranquilo? Então, um devido processo legal, ele deve ter um contraditório, quer dizer, tem que se promover a dialetização entre as partes. Se um emite um determinado, se alguma das partes promove manifestação, automaticamente a outra parte deverá ter essa contra-manifestação a respeito do que se entende, do que ele entende, né? Da manifestação da primeira, tá bom? Então, quando a gente fala de contraditório, a gente fala de dialetização, tá bom? Das partes. Então, o processo penal, ele é dialético, tá certo? Igualdade tem a ver com as forças, né? Igualdade não é igualdade das partes, das pessoas, das partes, mas a igualdade das forças dessas partes, tá bom? Então, o juiz ele não pode entender que existe ali uma das partes mais forte do que a outra. Não vai dessa forma. Não vai. Então, ali as partes serão tratadas de forma igual, no que tange às forças ali empreendidas durante o processo, tá bom? Ampla defesa quer dizer o quê? Quer dizer que as partes elas podem, devem, tá bom? Usar de todos os instrumentos possíveis, né, ao seu alcance para tentar demonstrar, né, a sua visão, a sua tese, as suas argumentações. Então, pode usar de todos os instrumentos jurídicos possíveis, obviamente, e o limite vai estar na licitude desses instrumentos, tá bom? E do silêncio, quando a gente fala do silêncio, eu quero dizer que no processo penal, né, o acusado ele tem direito a ficar calado, tá bom? Ele tem o direito a não se incriminar, tá certo? Até bem porque a gente às vezes ouve falar o leigo falando, né? Desta forma, né? Rapaz, você está sendo acusado, você tem que provar sua inocência. Não, Nanina, não é assim, tá bom? Quem tem que provar a culpabilidade é o MP. No processo penal, o MP é que vai ter que provar a culpa ou a culpabilidade do acusado, tá bom? E não o acusado ter o dever de provar sua inocência. Negativo. Ele se defende, obviamente, do que está sendo, do que eles estão imputando penalmente, tá certo? Agora quem tem que provar isso, meu amiguinho o ônus da prova aí, da culpa, do MP. Tranquilo? Vamos lá. Aí eu lembrar de outra aqui. Da publicidade. Da publicidade é interessante, tá bom? É uma regra, tá na Constituição, tá certo? Tá na Constituição, é um princípio constitucional
E é bem simples, né? Aduz que todos os atos processuais penais, eles devem ser publicizados, tá bom? Essa é a regra. A exceção, claro que é a exceção. Claro que é a exceção, né? Para preservar a intimidade e também para preservar o interesse social. Então, em determinados momentos, no processo penal, inclusive nós vamos ver do decorrer desse curso, dessa disciplina, em alguns momentos, se é resguardado, tá bom? A intimidade. Tranquilo? O exemplo é os crimes contra a dignidade sexual. Hoje, a regra é que todos eles correm em segredo de justiça. Tá bom? Em segredo de justiça. Tá certo? Mas para resguardar a intimidade ali dos envolvidos. Até mesmo porque, antigamente, nós poderíamos justificar a publicidade. Por quê? Porque esses crimes no passado eram um crime de ação penal privada. Então, se a ação penal privada, esses processos só iriam à frente através de queixa-crime. Quer dizer, a pessoa tinha que, de alguma forma, a vítima tinha que, de alguma forma, expressar, né, a vontade de que o seu algoz fosse condenado. E aí, neste caso, sabendo que um crime contra a dignidade sexual, ela realmente pode promover a sua imagem, né? Enfim. Então, já que entrou com a queixa-crime, então, tudo bem. Foi você que escolheu. Então, vai ter que pagar pela publicidade. Mas hoje não. Hoje esses crimes são crimes de ação penais pública incondicionada e, consequentemente, nós temos que preservar. Né? Temos que preservar a imagem, né? A honra de todos ali envolvidos. Tranquilo? Foi um exemplo, tá bom? Princípio da inocência, tá lá na Constituição, isso aí está muito debatido hoje, né? Artigo 5º, inciso 62, se eu não me engano. E ali é o seguinte, o que é que diz? Ali é o seguinte, ó. Ninguém será considerado culpado, tá bom? Até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Ninguém será culpado e ninguém será preso. Vocês podem observar que existe várias prisões processuais. Elas ocorrem antes do trânsito em julgado. Às vezes nós temos prisões que ocorrem ainda em fase de investigação, né? As denominadas prisões temporárias, né? Acontece antes. A preventiva pode acontecer antes ou durante o processo, tá bom? A prisão por pronúncia pode acontecer ainda antes da sentença de trânsito em julgado. A prisão em flagrante também pode acontecer antes mesmo de iniciar o processo. Então, as pessoas podem sim ser presas antes do trânsito em julgado, tá bom? Ele não pode ser considerado culpado. Obviamente que essas prisões processuais e algumas pré-processuais, todas elas são bem justificadas, bem fundamentadas, né? Evitando assim que a autoridade que a decretou venha a responder por abuso de autoridade, tá bom? Autoridade, tá certo? Então, nós podemos sim, inclusive defender de que essa presunção de inocência, ela é uma presunção legal, mas ela é relativa. Concorda comigo? Ela é relativa, tá bom? Então, existe o que nós denominamos de princípio legal, presunção legal relativa de não culpabilidade. Os nomes estranhos do direito, né? Vai ter que usar esses termos jurídicos mesmo, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, na realidade, reiterando a vocês, tá bom? O réu, o acusado, ele não tem a obrigação de provar sua inocência. Mas o MP é que tem essa obrigação, tá bom? E há retratações dessa presunção de inocência no processo, né? Por exemplo, na sentença,
Quando o juiz vai sentenciar, o juiz, ele só pode sentenciar em cima de provas concretas. Se ele tiver dúvida, ou tiver só um conjunto indiciatório, aí vem o que nós chamamos de princípio do indúbio pro réu, tá bom? Do indúbio pro réu, tá certo? Nesse caso aí, na sentença, o juiz não vai poder condenar se ele tiver dúvida. Professor, e na denúncia? Eu já ouvi falar num princípio chamado indúbio pro societar. Bem, esse princípio, até hoje, tá bom? Depois de mais de 25 anos na área jurídica, eu não consegui encontrar esse indúbio pro societar em canto nenhum. Eu só encontro na imaginação de alguns doutrinadores e na imaginação de juízes que não querem, não vou dizer isso não para não causar problema, mas tem juízes que resolvem acolher uma denúncia, tá certo? E mesmo diante de uma denúncia que não tem um conjunto indiciatório bom, e mesmo assim eles atendem recebendo-a, fundamentando a sua decisão no indúbio pro societar, o que eu não concordo, tá bom? Eu já debati isso há muitos anos, mas agora nos últimos 2 anos nós temos já uma decisões, aliás, muito bem elaboradas pelo Supremo Tribunal Federal, né, em que descartam, né, o recebimento da denúncia fundamentado no indúbio pro societar, tá bom? É bom, quem quiser eu não tenho apenas um artigo não, eu tenho uma peça, um HC que eu impetrei em prol de uma cliente minha, em que eu debato de forma exaustiva, um HC bem extenso, esse pensamento. Mas depois eu posso passar para vocês, se vocês me lembrarem, eu posso passar para vocês até, digamos que compartilhar hoje à noite a minha tela aqui e mostrar esse HC, tirando os nomes, obviamente, né, para não ofender, né, a imagem da minha cliente. Tranquilo? Bem interessante, né? Então, e esse retrato eu tô falando, não só na denúncia também, ou não só na sentença, né? Mas se promove na instrução, todas as vezes que durante a instrução tiver a possibilidade de se analisar uma prisão provisória, né, durante a instrução, essa análise deverá ser feita sobre o auspício de um tratamento de inocente ao acusado. Sempre, tá bom? Sempre. Tá certo? Então, toda vez que o juiz toda vez que houver alguma representação por alguma prisão provisória durante o decorrer da instrução, o juiz deverá fazê-lo sim, mas deverá fazê-lo fundamentando-se, né, no tratamento de inocente ao acusado. Isso é importante porque o juiz tem que ser muito objetivo, né? Tem que realmente se eximir de seus preconceitos e prejuízos para decidir pela expedição de mandado de prisão provisória durante essa fase. Tranquilo? Já vimos 4, né? Quatro não. Nós vimos devido processo legal, princípio da inocência, aí vimos o princípio do contraditório, o subprincípio da igualdade das partes, o subprincípio do silêncio, né, do direito ao silêncio, da ampla defesa, tá certo? Já vimos um bocado, tá bom? Vamos agora para o próximo. Juiz natural, ou princípio do juiz natural. Professor, o que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que no processo penal, tá bom? Deverá ser presidido, né, e decidido e conhecido por uma autoridade competente, tá bom? Competente. Então, o conhecimento de todos os fatos que compõem essa lide processual penal,
deverá ser feito por uma autoridade competente, ou um juiz competente. Tranquilo? Proíbe-se assim, obviamente, a partir do momento em que nós denominamos que já existe um juiz competente para isso, né? Para o conhecimento e julgamento dessa lide, automaticamente nós estamos proibindo a existência de juízes ou tribunais de exceção. E isso está previsto no nosso artigo 5º, inciso 37 da Constituição, está lá. Não se pode permitir, tá bom, a existência no Brasil de tribunais de exceção. Tribunais ou juízes, tribunais criados ou juízes nomeados para determinadas situações, 3x4. Não pode, tá bom? Nem pensar. Então, resumidamente, o princípio do juiz natural, ele garante, né, um juiz competente para a causa, né, ali a ser reconhecida, e automaticamente também proíbe a existência de tribunais de exceções. Tranquilo. Vamos para o próximo, princípio da inércia. Tá certo? Alguns autores chamam de princípio da iniciativa das partes. E é bem simples, né? No processo penal, o juiz, para se manifestar, ele tem que ser provocado. Bem simples. O juiz, por si só, de ofício, a regra é que ele não pode se manifestar no processo penal. Tá bom? Então ele tem que ser provocado pelas partes. Obviamente que nós temos exceções. Tá certo? Nós temos exceções. Até o ano passado, até o ano de 2019, até o final de 2019, o juiz, por exemplo, ele de ofício podia decretar a prisão preventiva. Hoje, não mais. Hoje, não mais. Mas hoje ele continua ainda, por exemplo, um juiz, diante de uma situação de ilegalidade, de prisão, ele de ofício ele pode, tá bom, decretar um habeas corpus. Ele pode conceder um habeas corpus, aliás. Ele pode conceder de ofício. Mas são exceções. A regra mesmo é que juízes precisam ser provocados para se manifestar, tá bom? Para se manifestar. Até aí, tranquilo? Próximo, deixa eu me lembrar aqui de outro. Interessante, esse artigo 93 da Constituição, tá bom? O da motivação das decisões, tá bom? Alguns chamam de princípio da fundamentação das decisões judiciais. Eu não concordo, eu não gosto de denominar de fundamentação. Eu consigo diferenciar fundamentação de motivação, tá bom? Eu também tenho um artigo que eu toco nesse assunto, né? O que é motivar e o que é fundamentar uma decisão judicial. Mas a fundamentação ela está muito próxima de sua base legal, tá bom? Já a motivação ela extrapola essa base legal e passa a apresentar-se nas razões motivacionais, nas razões que levaram o juiz a decidir daquela forma, tá bom? A decidir daquela forma. Também, se vocês me lembrarem, eu posso também passar esse artigo, né, que eu elaborei. Tranquilo? Então, a motivação, o princípio da motivação das decisões judiciais, tá certo? É aquele que preceitua que as decisões judiciais não bastam apenas ser fundamentadas. Não bastam apenas serem fundamentadas. Mas elas têm que trazer ali consigo essas razões motivacionais do juiz, tá bom? Obviamente que ela vai evitar, ela busca, né? Ela tem um escopo, esse princípio tem um escopo de evitar a parcialidade do juiz, né? E também afere a imparcialidade do juiz. Uma decisão bem motivada é uma decisão que afere uma alta imparcialidade do juiz. Não é isso? Uma alta imparcialidade do juiz. Tá bom? Já uma decisão que não é bem motivada, com uma fundamentação parca, tá certo?
induz, né, a parcialidade do juiz naquele caso especificamente. Tranquilo até aí? Próximo, o princípio da verdade real. Isso é interessante. O princípio da verdade real. Preste atenção. Ó. Existe o que é verdade real e o que é verdade formal. Tudo aquilo que se é juntado aos autos, que é levado aos autos, para que o juiz venha a conhecer e julgar, a gente chama isso de verdade formal. Está tudo lá. Tá bom? Documentos, vídeos, depoimentos, exames, perícias, presunções, estão lá. Tudo isso, esse conjunto probatório, ele incorre na verdade formal. Tranquilo? E no processo civil, tá bom? Essa verdade formal, né, não obriga, digamos assim, não obriga o juiz a buscar ou a produzir provas. No processo civil, a verdade formal de per si, tá bom? Já faz com que o juiz possa extrair conclusões, né, de tudo que lhe foi posto. E aí ele decide em cima do que lhe foi posto no processo civil. No processo penal, não, tá bom? Nem pensar. No processo penal, o que é que acontece? No processo penal, não basta apenas a verdade formal. Exige-se do juiz, tá certo? Que ele não pode se conformar apenas com o que lhe é posto na instrução. Então, consequentemente, no processo penal, ele promove o juiz, tá bom? Ele empurra o juiz na busca de descobrir a realidade dos fatos. Então, no processo penal, o juiz, sim, ele deve produzir provas, né? Diferente do processo civil, tá bom? E não estou dizendo que o processo civil não tem isso. Estou dizendo que o processo civil não precisa. No processo penal, necessário se faz, tá bom? Que esse juiz venha a buscar descobrir a realidade dos fatos. Inclusive, o artigo 156 do CPP, deixa eu abrir aqui. Eu me lembrei agora de supetão. Deixa eu ver aqui. CPP. Planalto. Cadê? Eu posso estar errado, viu, turma? Não sei se é o 156 mesmo, não. Estou só vendo aqui. Me dá um time aí. Tá bom? Aí, ó. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício. Tá vendo? Aí tem aqui, ó. Ordenar, mesmo antes da iniciada a ação penal, a produção antecipada de prova. Oi. Ele pode? Tá bom? Isso é importante para o processo penal, porque por causa da sua própria natureza, né? O processo penal, as penas são penas mais, digamos que são penas que mais afrontam a própria natureza humana de ser livre, né? Da imagem, da sua honra, porque essas penas privativas de liberdade, elas são cruéis, tá certo? Justas, obviamente, mas vocês sabem que são cruéis. Você vai ser afastado de tudo, né? Da sua família, afastado, né, de suas atividades, por algum tempo, dos seus objetivos, dos seus sonhos. A gente nunca vê dessa forma, né? Mas ela afasta tudo isso. A pessoa sai de perto de quem você ama, né? Sai de perto do teu ambiente, da tua casa, da tua cama, do teu lençol. Tô brincando. Sim, entenderam? Então, por essa característica do direito penal de ser mais, cujas as penas afrontarem mais
essa natureza humana, ela necessário se fazer essa verdade real. Tranquilo? Próximo, princípio da correlação. Princípio da correlação. O que quer dizer? Professor, correlação de quê? Olha, existe o que é pedido e o que é concedido. As partes, elas fazem pedidos no processo penal. Ao final, né? Geralmente o Ministério Público ou a acusação, ela pede pela condenação em vários tipos, teses principais, teses primárias, dosimetria de pena, enfim. E obviamente que tem ali a parte da defesa que vai pedir contraditas, né? Geralmente contraditas aos pedidos do MP. Pois bem, então, há o que é pedido, se há o que é pedido, e há o que é concedido pelo juiz, tá bom? As partes pedem, o juiz concede ou não, tá bom? Agora, tem que haver uma correlação entre esse pedido e o que é pedido e o que é concedido. Então, o juiz, por exemplo, ele tem que apreciar no seu exato teor do que é pedido. Ou ele dá, ou ele nega. O que não pode acontecer é o seguinte, ó, é ele apreciar mais do que o devido. Nesse caso, nós estamos diante de uma sentença ultra petita. Quer dizer o quê? Ele apreciou mais do que o devido. Tá bom? Apreciou mais do que o devido. Tá bom? Às vezes, ele aprecia menos do que o pedido. E quando isso acontecer, nós estamos diante de uma sentença ou decisão citra petita. E às vezes, tá bom? Eles podem apreciar algo diverso do que foi pedido, o que também não pode. A gente chama isso de uma sentença, uma decisão extra petita, tá bom? Então, tenham-se como certo que o princípio da correlação é um princípio do processo penal. E o juiz, no processo penal, ele não vai poder apreciar nem mais, nem menos, nem diverso do que foi pedido. Tá bom? Pelas partes. Tá certo? Não estão falando em concessão, tá bom? O concedido foi mais ou menos ou diverso, né? Totalmente diverso do que foi exigido. Obviamente que às vezes, pessoal, professor, mas ele pediu a absolvição e o juiz condenou. Sim, isso aí não. Obviamente que dentro de um pedido de absolvição existe ali a contradita. Tá bom? A contradita. Tá certo? Mas, por exemplo, o Ministério Público pede pela condenação do crime A, ao juiz condena ele ao crime A, B, C. Olha, já vê isso. Se nem o Ministério Público pediu essa condenação, ele está um pedido extra petita. Tá certo? Ou então o Ministério Público, ou a defesa pede pela absolvição do crime A e B, e o juiz simplesmente aprecia apenas o A e deixa de apreciar o B. Quer dizer, ele nem apreciou, não disse nada, nem condenou, nem absolveu. Nesse caso aí, nós estamos diante de uma cita petita. Tranquilo? Até aí? Tá bom? Próximo, já vimos quantos, hein? Já vimos um bocado de princípio, se preparem, viu? Para estudar aí vocês. Aí tem o princípio favorei, que nada mais é do que o gênero do princípio do pro réu, só que quando a gente fala de favorei, né, o princípio do favorei, no português favor, né, favorei, nesse caso aí estamos mais, digamos que voltado à interpretação de uma norma, tá bom? Então a interpretação da norma, ela sempre, na área penal, sempre tem que ser mais benéfica ao réu, ao acusado, tá bom? Vou dar um exemplo. Porque no caso da sentença, nós temos ali um mais específico, que é o indúbio pro réu. Eu estou diante de uma sentença, eu estou diante de uma decisão, e o conjunto probatório me é digamos, inconsistente. Me deixa dúvida. Então eu, como juiz, eu devo sentenciar absolvendo o réu. Tá bom?
talvez por falta de prova, talvez por falta de um conjunto mais consistente de prova, enfim, tá certo? Vou dar isso para vocês. Você já ouviu falar em embargo de infringência? Ou embargos infringentes? É um recurso no processo penal que ele é cabível contra decisões colegiadas não unânimes desfavoráveis ao réu. Olha aí, ó. Todas as vezes que tiver uma decisão no processo penal, tiver uma decisão colegiada, não unânime, desfavorável ao réu, você pode opor um embargo de infringência. E nesse caso é o seguinte: como é um embargo de infringência, está no segundo grau, vai subir, vai chegar uma turma numa Câmara de Desembargadores. E aí vai ser uma nova decisão colegiada. Só que é assim, tá bom? Neste caso, se houver empate, a decisão mais favorável ao réu é que vai prevalecer. Viu? Digamos que é um resquício, né? Uma consequência, um efeito desse princípio favorece, tá certo? Que é outro também, a revisão criminal. A revisão criminal é uma ação cabível em casos em que o réu já foi condenado. Ele foi condenado, tá bom? E agora surgiram novas provas. Então ele pode entrar com a revisão criminal, tá bom? Mas essa revisão criminal, ela nunca pode ter uma decisão, digamos, mais prejudicial, tá bom? E ela é só cabível só para réu. Não há revisão criminal para acusação. Só há revisão criminal para defesa. Só para defesa, tá bom? E é uma retratação do princípio do favoré, tranquilo? Outro princípio, o princípio da identidade física do juiz. Não confundam o princípio do juiz natural, quer dizer, a determinação antecipada de um juiz competente para julgar, juiz natural. E não confunda com a identidade física do juiz. O que quer dizer isso? O processo penal brasileiro, ele optou por aquele juiz que coleta as provas, que coletou as provas, necessariamente é ele que deve julgar. Cuidado, por quê? Porque nós estamos na iminência, né, de uma inovação no processo penal, denominado de juiz das garantias. E quando isso for implementado, vai mudar esse princípio, vai se retratar nesse princípio. Mas a princípio, né, preliminarmente, ainda não. Inclusive eu vi, tá com alguns dias atrás, que foi solicitado ao Supremo Tribunal Federal a implementação, né? Que já está já com mais de... Está com um bocado de tempo, mas está suspenso o juiz de garantias, né? Está suspenso. Mas foi pedido, está com alguns dias atrás, não está nem com 2 semanas não. E foi novamente negado. Então estão aguardando ainda para que o próprio Poder Judiciário, como órgão, né? Como operacionalizador, ele se prepare, porque vai ter muitas coisas, né? Vamos precisar de muitos juízes, tá bom? Então, no juiz de garantia, vamos ter juízes que vão tratar da investigação na fase pré-processual e vai ter o juiz da fase processual, tá bom? Então, vai ter juízes que vão coletar provas antes do processo. Esse juiz não vai, de forma nenhuma, necessariamente, digamos que, julgar, tranquilo? Tá bom? Então, hoje, esse princípio da identidade física do juiz preceitua que o juiz que coletou as provas, necessariamente seria aquele juiz que deve julgar. Eu não sei qual é o artigo do processo penal que trata desse assunto. Estou aqui no processo penal aberto aqui de novo. Deixa eu ver a sentença. Não. Desaforamento também não. Deixa eu ver aqui. Dá um tempinho aí, turma. Nós estamos em aula.
Pronto, tá aqui, ó. O que é que diz aqui, ó? No artigo 399, parágrafo 2º, diz assim, ó. O juiz que presidiu a instrução, tá bom? Deverá proferir a sentença. Tá certo? Não necessariamente aquele que promove, né, a coleta de provas, consequentemente é o que vai julgar. Mas o professor falou às vezes antes mesmo da ação penal, na fase de investigação. Isso vocês vão ver comigo, quando dá competência, vocês vão ver que aquele juiz que foi provocado ainda na fase de investigação, ele já se torna o juiz competente para a instrução. Tranquilo? Tá certo? Até aí, pois bem. Tá bom? Outro princípio bem simples é o princípio do duplo grau de jurisdição. Isso é bem simples, você já deve conhecer bem esse princípio, que nada mais é que toda decisão judicial ela poderá ser revisada, né, em outra jurisdição de grau superior. Tá bom? Pode ser revisada. Às vezes, tem determinadas situações em que a revisão é pelo próprio juízo ad quo, a gente chama, né? E tem revisões de jurisdição superior, a gente chama de jurisdição ad quem, tá bom? Mas às vezes pode ser pela jurisdição ad quo mesmo. Às vezes a decisão volta para o próprio juiz que sentenciou, que decidiu, para que ele venha a observar a possibilidade de reforma. Mas mesmo que ele não a reforme, necessário se faz que ele encaminhe os autos para a instância superior. É o caso, por exemplo, de um recurso de distrito, né? Recurso de distrito, ele tem o que nós chamamos de juízo de retratação. Então, quando você interpõe um recurso de distrito, a princípio, ele retorna para o juiz ad quo, para o juiz que decidiu. Aí, caso ele entenda pela não reforma da decisão, aí ele manda, né, o recurso, às vezes juntamente com todos os autos, às vezes juntamente com o instrumento para a instância superior. Okay? Ou também a carta testemunhável. A carta testemunhável também é um recurso que tem também juízo de retratação. Tranquilo? É lá? Tá pronto. E, professor, tem mais algum? O que eu me lembre, nós teríamos, por exemplo, pronto. Não bem lá na frente, mas eu posso adiantar logo, né? É o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas. Tá bom? Não se pode, de forma nenhuma, no processo penal, fundamentar-se, né, basear-se ou fornecer provas ilícitas. Tá certo? Tranquilo? Tenha um cuidado com que seja prova ilícita. A prova ilícita, ela é gênero. Não, ela é uma espécie. Nós temos as provas ilícitas, propriamente ditas. As provas ilícitas, propriamente ditas, são aquelas que foram obtidas através de violação de direito material. Por exemplo, eu consigo a minha prova violando a dignidade da pessoa ou a integridade. Eu consegui essa prova através da peia, por exemplo, né? A coação. Nesse caso aí, nós estaríamos diante de uma prova ilícita. Por quê? Porque ela foi obtida através da violação de direito material. Tá bom? Agora tem as provas ilegítimas. Essas provas ilegítimas, elas são obtidas com violação de direito processual. Tá bom? Por exemplo, o juiz expede um mandado de busca e apreensão sem fundamento. Está vendo com a violação? Quer dizer, existe sim a possibilidade de um juiz expedir mandado de busca e apreensão, mas ele viola uma norma de direito adjetivo, de direito processual e não material.
Aí, neste caso, tá certo? O juiz emitiu, emitiu um mandado, tá bom? Mas ele emitiu esse mandado sem fundamentação. E toda decisão judicial deve ser fundamentada. É um princípio que nós vimos aqui, né? O princípio das motivações das decisões judiciais. Tá vendo aí? Prova ilegítima. Tá certo? Outra, são chamadas provas irregulares. As provas irregulares, elas respeitam norma de direito material. Elas respeitam prova de direito processual, tá bom? Mas não respeitam algumas formalidades legais. Tá certo? Não respeitam as formalidades legais. Por exemplo, vamos lá, dentro da minha experiência, né? Imaginemos que o juiz, ele permitiu uma interceptação telefônica, tá bom? Então ele mediu o mandado para que órgãos de investigação viessem a interceptar, né, as ligações telefônicas do cicrano para se apurar o crime de tráfico, tá bom? E aí, durante essas investigações, essas interceptações telefônicas, foi-se obtido informações de furto. Ora, o mandado, né, que permite a interceptação telefônica é bem claro, tem um objetivo próprio, e é aquele para tráfico. Você não pode usá-lo para outros crimes, ou para descobrir outros crimes. Então, se alguém usar uma prova dessa, tá bom? É uma prova que não respeita formalidades legais. É uma prova irregular e é uma prova ilícita, tá bom? Ilícita no sentido lato sensu. Então, tanto a prova ilícita no sentido estrito, tanto as provas ilegítimas e as provas irregulares, todas elas compõem-se em provas ilícitas. Mas lá na frente, eu acho que nossa última matéria, a gente fala sobre provas no processo penal. Aí a gente pode voltar e tocar em assuntos outros, tá bom? Em assuntos outros. Inclusive a teoria da árvore do fruto envenenado. Mas deixa isso aí para mais tarde. Tranquilo? Temos uma aula de 50 minutos. Vou passar para vocês agora, talvez chegue um pouquinho mais tarde, devido às minhas audiências. Mas hoje à noite nós teremos sim o nosso encontro presencial. Tranquilo? Se cuidem. Saudade medonha, tá bom? Mas à noite a gente bate um papo bem tranquilo, vamos rir juntos, vamos ficar sérios juntos, vamos debater juntos, vamos aprender juntos e vamos ensinar juntos. Tranquilo? Se cuidem. Abração.